Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, Maktub, Yalla, Marhaba, Ismi Basmah Ariela Kaifalhal, Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, Ohio, guten morgen, bom dia. Bom, a palavra de Deus está em Juízes, capítulo 19, versículo 1 em diante. O título diz o seguinte: os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia pela manhã, madrugaram e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assim, o sogro do levita começou a pedir para que ele ficasse. Não fosse, fica, não vai, fica mais um pouco. E aprove a Deus que ele saísse, tomasse a sua decisão de sair um determinado dia. E o que ocorreu? Chegando à noite, ele chegou em um lugar por nome Gibeá. E um velho, se aproximando dele, pediu que ele ficasse na casa dele junto com a sua concubina, passasse a noite ali e seguisse viagem no dia seguinte. Sendo que os homens da cidade, Gibeá, chegaram àquele lugar onde aquele passageiro estava, aquele peregrino estava, ou seja, o levita estava, pediu para que o dono da casa colocasse ele para fora. E o dono da casa disse para ele: não faça isso. Eu tenho aqui a minha filha e tenho aqui a concubina dele. Envergonha elas, mas não faça mal a esse homem. Deixa eu pegar aqui. E aquela concubina foi colocada para fora da casa daquele homem. E ela foi abusada, ela foi estuprada a noite toda. E ela veio a morrer. E o levita, indignado, enfurecido, estarrecido, ele pegou um cutelo e cortou a sua concubina em 12 partes, que são as 12 tribos de Israel. Lembra? Os 12 filhos de Israel. E foi distribuir isso nas partes a cada tribo. E você vai dizer assim mesmo: Isa, e a palavra de Deus vai dizer aqui em Juízes capítulo 19, versículo 29, deixa eu ler para você em diante. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Você vai dizer: Isa, isso ficou por isso mesmo? Essa maldade, essa crueldade, essa perversidade, essa malignidade ficou dessa forma? Não. Esse estupro, esse abuso não ficou assim. Os filhos de Israel, os israelitas, vingam o ultraje feito ao levita. Eles destruíram cidades, tacaram fogo em cidades,
Mataram muitos homens, até os próprios animais pereceram, por causa da maldade que foi feita a essa concubina. E aí você vai dizer, ok, Isa, tu está querendo trazer isso o quê? Do que vai no coração do homem, e não é de hoje. Eu quero trazer agora lá atrás, para vocês meditarem, em Gênesis capítulo 19, versículo 4, que diz o seguinte: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Conseguiu captar? O que aconteceu ali em Juízes 19 a respeito do levita, aquele povo de Gibeá que eram perversos, corrompidos. Aqui atrás, aqui em Gênesis 19, aquela cidade ali foi a mesma situação. Vamos lá. Eu vou ler desde o início de 19, Gênesis capítulo 19, versículo 1, para você ter uma ideia da malignidade, da crueldade, da monstruosidade que vai no coração do ser humano. O título diz: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai. Peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo, todos os bairros, e chamaram Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Aqui a história não é diferente da história ali do levita. O levita, ele foi guardado dentro de uma casa por um homem que o aconchegou, que se solidarizou para que ele não ficasse na praça à noite, disse: Vem para minha casa. Eu vou te dar guarida, eu vou te dar abrigo. Dorme aqui, passa a noite aqui, amanhã tu segue o teu caminho. E aqui, da mesma forma, Ló estava dizendo: Ei, homens, não passem a noite na rua, venham aqui, fiquem aqui. Só que o povo, a maldade de um povo, já tinha penetrado no coração deles, na mente deles, que eles queriam. Quando a palavra conhecer os homens, estava dizendo: eu quero fazer sexo com um homem que chegou aí na tua casa. E aí eu quero te chamar a atenção. Deus, ele estava dizendo aqui, em Gênesis capítulo 18, versículo 20... Disse-me mais, Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra tinha se agravado muito. Os anjos foram ali para saber se realmente aquilo procedia. Porque se aquilo fosse verdade, seria destruído. E quando eles chegaram lá, se deparam com essa imoralidade, os homens da cidade queriam ter relações com os viajantes. Não sabiam quem eram. Eram anjos do Senhor. E aqueles anjos colocaram uma cegueira naqueles homens. E posteriormente, tacaram fogo na cidade. Sodoma e Gomorra foi consumida por fogo. E com levita, da mesma forma, não no fogo, mas os israelitas vieram contra o povo de Gibeá, que eram benjamitas, para lutar contra, para cobrar aquele feito horrendo contra a concubina do levita. Isso aqui tu está querendo passar com isso. Muitas das vezes, a maldade no coração do ser humano, ela é tamanha, e o homem, quando eu falo homem, eu falo tanto homem como a mulher,
Ela disse: eu vou continuar fazendo minhas práticas, porque ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está observando, ninguém está prestando atenção na malignidade do meu coração, e eu vou fazer, eu vou acontecer. E tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer, porque não vai pegar nada para mim. Só que chega um dia a prestação de contas. E quando a maldade é tão grande, a imoralidade é tão grande, Deus, ele destrói uma cidade. Deus destrói nações. Deus não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Aqui, em Gênesis, foi destruído Sodoma e Gomorra. Em Juízes, na questão do levita, o pessoal foi lutar, foi guerrear contra aqueles que se levantaram e fizeram tamanha malignidade. Tu queres passar o que com isso? Que a justiça, ela pode até tardar contra a tua vida e contra a minha vida por causa de um mal que alguém faz. Só que a justiça dele não tarda. Ela vai agir, nem que seja para isso. Deus tenha que sentar a mão na terra, mas a justiça, ela chegará, em nome de Jesus. Então não faça o mal pensando que você não vai ser cobrado. Não faça o mal achando que Deus não está observando, não está te vendo. E que, eu sou grande, eu sou a bambambam, eu sou a poderosa, eu posso tudo, eu faço tudo, eu tenho dinheiro, eu pago, eu faço e aconteço. Não pense nisso, filho. Quem pode, quem faz, quem acontece é o Criador de céus e terra. E ele sim, ele é o justo juiz. Ele tem olhos como chama de fogo e ele contempla tudo, céus e terra. E não vai deixar nenhuma injustiça da forma que muitas das vezes se apresenta e você diz a si mesmo: nada acontece. Vai acontecer. O milagre que tanto tu queres, pela maldade que tanto te fizeram, Deus vai sentar a mão. Assim como foi aqui na cidade de Sodoma e Gomorra, e como foi ali em Gibeá, teve justiça. E o próprio Deus pediu para que o povo israelita perseguisse os de Gibeá, porque viu a covardia, viu a maldade, viu a imoralidade. E a justiça de Deus tinha que ir junto, lado a lado, com o homem, para que aquilo fosse cessado, anulado. As palavras de dicionário: estulto, nécio, insensato, tolo. Euforia, som agradável, suavidade, elegância na pronúncia. Fiquem com Deus.